Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora de falar sobre as leituras do mês de dezembro de 2020. Esse é aquele famoso vídeo de resumão das leituras do mês passado, nesse caso do ano passado já, porque já estamos em 2021 e eu preciso fazer essa prestação de contas aqui no canal sempre, né? Então, vou apresentar para vocês tudo o que eu li durante o mês de dezembro. Foi até bastante coisa, fiquei bem feliz, mas é que são livros bem curtinhos, né? Por isso que deu um volume um pouco maior do que eu tô acostumada a ler. Para alguns deles já tem resenha, ou já tá no ar, ou já estão gravadas as resenhas e vão sair em seguida. E talvez para algum deles não vá ter resenha, mas eu vou inventar algum outro tipo de vídeo para não deixar de comentar esses livros aqui. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Vamos então à apresentação dessa lista, porque como tem bastante coisa, não quero me enrolar demais nessa introdução. O primeiro livro que eu li no mês de dezembro foi um de leitura conjunta, que foi uma leitura do Clube Leia Latinos, uma leitura que eu faço com os assinantes do meu clube. Se vocês quiserem saber como funciona esse clube de assinatura, entra aqui embaixo no primeiro link que aparece no box da descrição do vídeo e vocês vão poder ver a nossa página lá no Catarse, a nossa página de financiamento coletivo, e vão saber todas as recompensas que vocês podem ter ao participar desse clube tão latino-americano que eu tenho tanto orgulho de fazer. Mas a leitura de dezembro foi um livro bem fininho, a gente foi programando mais ou menos assim, para não ficar muito pesado no final do ano, e eu escolhi O Luto, do Eduardo Halfon, que é um escritor guatemalteco, para encerrar o nosso ano, né? Porque ele é um livro fininho, ele é uma novela, ele é também de um autor que a gente não está acostumado a ver por aí, porque o autor é da América Central, e eu nunca tinha lido nada da Guatemala até o momento. Pensando nisso, é que eu selecionei esse livro e foi muito legal porque teve várias coincidências nesse fim de ano. Por exemplo, quando eu selecionei esse livro para o clube, eu não conhecia ainda a Silvia, que é da editora Mundaréu, que publicou esse livro, né? Passaram-se alguns meses e a vida acabou me fazendo conhecer a Silvia e a gente começou a conversar, a trocar uma ideia ali pelo Instagram, até que a gente combinou que ela participaria do encontro, né, para poder conversar com outros leitores sobre esse livro, porque ela também gosta muito dele. Então, teve essa pequena surpresa que eu gostei demais e foi um dos melhores encontros, o do luto, porque o livro é realmente muito bom. Do que trata esse livrinho, que é bem pequenininho, mas que tem bastante potência? Aqui a gente vê a história de uma memória de um neto que está tentando resgatar as memórias familiares dele. Ele que é de uma família judia, né, que vive na Guatemala, que se cresceu ali, né, mas que depois saiu, foi morar nos Estados Unidos, mas ele retorna para Guatemala em busca de algumas coisas. E coisas bem simples, assim, tipo a identidade dele, a identidade da família dele, os mistérios, os tabus que a família foi criando em torno de um tio que morreu quando era criança ainda. E esse cara vai buscar isso, só que não é apresentado de uma forma muito fácil no primeiro momento, porque ele tem duas estruturas narrativas, uma de quando ele era criança e a outra de adulto, em que ele está chegando em determinado lugar em busca de algumas informações. Então, a todo momento ele faz esse jogo, né, traz uma narrativa com um tom muito infantil e a outra já da vida adulta, e vai apresentando lentamente não só a história da família dele, como também o que é que tem ali de memória, o que é invenção. Tem esse jogo que eu gosto bastante, que é bem comum na literatura, mas talvez o grande mérito do Halfon é que ele escreve de uma forma muito diferenciada, assim. Eu acho que ele consegue caracterizar bem cada voz narrativa. Acho que ele consegue falar de temas que podem parecer superficiais, mas que não são. E além de toda essa memória familiar, né, de pessoas que vivem indo para outros lugares, que vão buscando, fugindo do Holocausto e buscando outros modos de viver em outros lugares e que vão rompendo com as suas raízes. Além de tudo isso, a gente tem também um pouco dessa parte histórica mesmo, do quanto essas pessoas sofreram por ter que romper
com essa ancestralidade polaca, alemã, enfim. Então é um livro bem delicado, o nome dele é Luto, e esse luto tem duplo sentido, é um luto por perdas, mas também é um luto de luta mesmo, do verbo lutar, né, que a pessoa precisa fazer certas coisas para continuar existindo. E é um livro que diz bastante. Então eu vou postar a resenha dele, já está gravada, deve sair em breve, mas desde já fica a minha recomendação para vocês, porque é um livrinho pequeno que tem muito a dizer pra gente, a apresentar pra gente, e também, né, porque é um livro da Guatemala, de um autor guatemalteco, um país que a gente não está acostumado a ver por aí. Então, deixo essa recomendação, espero que vocês leiam, espero que gostem também. Outra leitura do mês de dezembro foi O Dia em que a Poesia Derrubou um Ditador, do Antônio Skármeta, esse escritor chileno, esse livro lindo, brilhante, maravilhoso, que foi enviado pela TAG no mês de novembro. E, gente, que livro delicioso, que livro bom de ler. Apesar dele falar de ditadura, apesar dele ter como pano de fundo o plebiscito do não, e a gente já sabe um pouco dessa história, né, porque foi o plebiscito que venceu em 88 lá no Chile para derrubar realmente o Pinochet e restabelecer a democracia. Isso é um fato histórico que permeia toda a narrativa, mas aqui a gente tem muita ficção em cima disso. Uma tentativa do Skármeta de preencher essas lacunas, mostrando a vida das pessoas reais durante esse período histórico que foi tão brutal. E ele faz isso de uma forma linda, ele faz isso de uma forma otimista, porque ele é um otimista nato mesmo. Então ele gosta muito de fazer a gente pensar que a vida continua existindo, que as pessoas continuavam se movendo pelas suas paixões, ainda que de uma forma muito tímida, de uma forma muito assustada, muito medrosa, porque não podiam se expressar livremente, mas ainda assim, aqueles sentimentos mais humanos prevaleciam. E nesse livro a gente vai ver a história, acho que do Nico, que é um rapaz de 17 anos, estudante, que tem o seu pai ali, que é um professor de filosofia, e o pai dele é preso. Ele é levado pela polícia da ditadura, porque ele é professor de filosofia. Isso basta, né? Fazer as pessoas pensarem era uma coisa que bastava já para prender, para matar, para torturar, enfim. E é a partir desse episódio inicial que as coisas se desenrolam. Ele tem também uma namorada, ele tem um convívio com a família da namorada e tá todo mundo meio que à mercê dessa ditadura, né, como era realmente, mas o que a gente percebe é que as pessoas ainda tinham vontade de mudança, vontade de que as coisas fossem diferentes, e essa movimentação que vai acontecer quando surge a possibilidade do plebiscito, né? É uma forma muito bonita de preencher a história com um H maiúsculo, e eu achei belíssima a escrita dele também, gostei do ritmo do texto, gostei da forma como ele se desenvolve, um livro que para mim é completinho, redondinho e que eu recomendo com muita força. Vai sair resenha também aqui no canal, já tá gravada, fiquem de olho porque ao longo de janeiro vai aparecer aí para vocês a notificação disso. Daí eu fiz outras duas leituras que estavam na minha mira desde o mês anterior, mas que eu só consegui fazer em dezembro mesmo. A primeira delas é o livro Quando Me Descobri Negra, da Bianca Santana. Ele é um livro pocket, pequenininho, quadradinho, que é uma edição que saiu pela SESI editora, né? E é um livro, gente, todo ilustrado, todo com folhas pretas e de uma beleza imensa, não só na parte estética do objeto, né? Como também pelo que ele traz. Vários desses textos me emocionaram muito e as ilustrações também são muito bonitas e marcantes, vibrantes, assim, a gente fica olhando um tempo, admirando. E o que a Bianca faz aqui é trazer histórias de vivências de mulheres negras para esse livrinho. É um dos primeiros que ela publica como mais ou menos ficção, pelo que está escrito aqui nesse livro. Ela é jornalista, ela é escritora, mas esse livro realmente é o primeiro que ela publica assim com algumas histórias inventadas. E ele é dividido em 3 partes: do que vivi, do que ouvi e do que pari. E, gente, essas histórias são, assim, quase inacreditáveis. Se não fossem autobiográficas, sabe, a gente gostaria de acreditar que elas não existem, mas existem muito. São histórias sobre racismo, são histórias sobre ancestralidade negra, sobre a vivência de uma criança negra
que tenta lutar contra o próprio cabelo, porque o próprio cabelo é visto como feio na escola, na mídia, em todos os lugares em que ela vai. É uma história de um racismo muito velado, como é aqui no Brasil, de relacionamentos interraciais que acabam dando muito o que falar para as pessoas à volta e dos estereótipos que existem em relação às pessoas negras, que é o pior de tudo, né? Estabelecer que para determinado tipo de pessoa só uma coisa é possível, só um tipo de trabalho é possível, só um tipo de experiência vai acontecer com essas pessoas por causa da cor da pele. É um livro para todos nós brancos, pessoas brancas, mulheres brancas também, inclusive, pensar, né? É pra gente pensar nisso e ver de que forma a gente pode colaborar para que esse discurso mude, para que essas pequenas e grandes, tão grandes coisas que a gente faz e fala deixem de acontecer, que a gente consiga transformar os nossos discursos, as nossas práticas, que a gente consiga transformar essa imagem e ressignificar, porque é o que a gente mais tem que fazer hoje em dia, né? Então, um livro que eu recomendo com muita força também, baita livro, gostei muito de ler. Gosto tanto das histórias que são autobiográficas quanto as histórias que são ficcionais. Acho que ela escreve muito bem e eu fiquei realmente muito emocionada lendo esse livro. O outro dessa leva que eu também queria ler desde antes é Um Exu em Nova York, da Cidinha da Silva, também escritora brasileira contemporânea. Essa já é uma escritora bastante conhecida, ela tem vários livros publicados já, e esse é um de contos que saiu recentemente e que eu tava muito curiosa, porque tem Exu na capa, né? Então eu queria muito saber como é que ela ia transformar isso em narrativa ficcional e, gente, que escrita interessantíssima tem a Cidinha aqui. São contos muito diversificados, a gente não vê as histórias se repetindo e conversando muito entre si, tem algumas que sim tem a ver, mas outras completamente diferentes, e ela traz vivências de pessoas negras também nos mais diversos contextos. Desde um contexto de terreiro na Bahia ou em Minas Gerais, até um contexto de mulheres imigrantes, mulheres escritoras que vão para os Estados Unidos e encontram outras mulheres negras, história de mulheres negras lésbicas, histórias de abandono, de casamento, de amor, de paixão, histórias de a favela também um pouco. Então é um livro realmente muito diverso, como é o Brasil, como são as histórias brasileiras, e que não vão facilitar muito a vida da gente. Eu até comentei lá no Instagram sobre isso, né? A Cidinha não explica muito e os primeiros contos são bem misteriosos, digamos, porque parece que tem uma fantasia, parece que tem um realismo mágico, porque ela coloca Exu aqui como personagem e de uma forma que eu nunca imaginei, e até pra mim, né, que sou praticante de religião de matriz afro, né, da Umbanda, eu sofri um pouco nesse começo pra sentir o que ela estava fazendo, mas depois dos 2 ou 3 primeiros contos, ela muda um pouco o estilo, e aí a gente consegue se conectar muito facilmente com os textos, né? E tem textos, gente, muito, muito bonitos. Então, é um livro que eu recomendo muito para vocês, ele é bem curtinho, tem menos de 80 páginas, são vários contos, mas eles não são muito extensos, e eu acho que a Cidinha tem muito a falar realmente com essas histórias, sabe? Ela tem uma carga cultural muito grande que vai de encontro àquilo que a gente imagina, o que são as culturas de matriz africana, enfim. É um livro para todo mundo ler e aprender. Acho que é isso. Quero fazer também um vídeo especial para essas 2 leituras que eu acabei de apresentar para vocês. Depois disso, eu li um livro que é um lançamento da editora Moinhos, que eu recebi aqui, inclusive muito obrigada, Natan, por enviar. É O Quarto Alemão, da escritora argentina Carla Mariandi, e eu fiquei com muita vontade de ler assim que ele chegou, e por isso que ele furou fila. Esse livro é um romance, e é o primeiro romance da autora e também a primeira publicação dela aqui no Brasil, e, gente, esse livro é de devorar também. É um livro que a gente não consegue largar, é uma história que vai apresentar uma protagonista bem perdida na vida, ela foge de Buenos Aires e vai viver por um período numa cidade na Alemanha, onde ela tinha passado parte da sua infância, porque ela tá fugindo de um casamento que não deu certo, que acabou, tá fugindo da sua vida lá,
e acha que vai conseguir se reencontrar nesse outro lugar onde ela tinha guardadas tantas memórias afetivas, memórias positivas, só que os problemas não saem da gente, os problemas vão com a gente, tu não te moves de ti, como diria a Hilda Hilst, e ela precisa lidar com isso. Só que parece que a forma que ela lida é não lidando, então os problemas vão se acumulando, ela vai se metendo em algumas situações que não são muito fáceis, ela vai morar num quarto numa hospedaria ali que é só para estudantes universitários e ela não é estudante, então ela precisa arranjar um jeito de provar que ela vai ficar ali. Ela vai reencontrar uma pessoa do passado da família dela, vai fazer algumas amizades, vai ter alguns relacionamentos ali muito efêmeros, mas muito potentes, assim, muito provocadores daquilo que ela mais tenta esconder. Então é um livro bem complexo, cheio de camadas, mas que ao mesmo tempo faz a gente ler virando páginas. Eu achei isso incrível, ele parece muito imagético, muito cinematográfico, e eu destaquei diversas partes, me identifiquei com muita coisa, porque a personagem é argentina e ela toma mate, e tem um outro argentino aqui na história também, que vai falar de chacareira, que é um ritmo que eu cresci escutando, e eu não poderia ter gostado mais dessa história. Eu já fiz uma resenha para ele, que eu vou deixar aqui linkado para não me estender demais, mas gente, que lançamento imperdível, assim. Se eu fosse indicar um livro para vocês lerem já no comecinho de 2021, acho que seria esse aqui, porque é daquelas leituras que a gente não quer desgrudar. Então fica a minha recomendação para vocês. Se quiserem comprar direto da editora, usando o meu cupom #LeiaLatinos10, vocês têm 10% de desconto e também apoiam o meu trabalho, o trabalho da editora. Então quem quiser fazer isso, está mais do que convidado. O catálogo da Moinhos é excelente e esse cupom vale não só para esse livro, mas para todos do catálogo da editora. Só não é cumulativo com outras promoções, mas de resto vocês podem aproveitar esse desconto. Por fim, eu li um livro de contos que foi um presente de uma amiga querida e linda e maravilhosa. É o Flor de Gume, da escritora brasileira contemporânea Monique Mauscher, que eu ganhei da minha amiga Bárbara. E, gente, esse livro foi um processo, a leitura foi um processo mesmo, porque eu não consegui ler de uma vez só. Eu comecei a ler um pedacinho dele em novembro e depois tive que parar, porque não estava conseguindo deixar fluir. Retomei em dezembro e aí então foi o momento certo, eu consegui ler outros contos e fui avançando e terminei. Então foi minha última leitura do ano e eu gostei muito. Já fiz um comentário lá no Instagram sobre esse livro aqui e já falei com a autora também sobre a minha experiência de leitura. Eu acho que é um livro que fala muito sobre experiências femininas, não estou dizendo que eu acho assim do nada, na verdade ele é sobre isso, sobre diversas experiências, mas muito de experiências de mulheres que sofrem com o próprio corpo, que têm esse corpo controlado, mulheres que sofrem violência doméstica, violência do próprio pai, mulheres que são obrigadas a se manter no casamento, avós que tentam meio que controlar ou amenizar aquilo tudo, né, pela sua afetividade. Então tem uma parte muito bonita em que as avós são quase que homenageadas. Tem uma experiência de amizade aqui muito grande entre mulheres e também tem outros relatos muito característicos do Brasil. Tem uma parte que ela vai trazer um conto que fala de uma comunidade, né, onde moram muitas pessoas negras e que as vidas são tiradas assim como se não valessem nada. E, bom, é um livro cheio de espinhos mesmo. Só que é um livro que a gente precisa ler, precisa conhecer. É uma voz narrativa diferenciada, me lembra bastante um estilo que a Conceição tem. Não estou dizendo que a autora imita a Conceição, nada disso, mas de uma prosa que, apesar de super bonita e super trabalhada, a gente não engata de primeira, né? Então, leva um tempo para a gente se acostumar, mas eu acho que isso também faz parte e eu gostei demais dessa experiência de leitura. Quero comentar mais sobre ele aqui em breve e aguardem, porque vai ter uma surpresinha para vocês em relação a essa autora aqui no canal. Eu vou preparar uma live aqui que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Vou tentar trazer a autora para aparecer aqui. Então fiquem de olho, ativem as notificações aqui do canal para não perder nada disso e participar dessa live quando ela acontecer, que deve ser em breve.
ainda no comecinho do ano. Fiquem de olho mesmo. E além disso, gente, eu li mais um capítulo daquele livro de Como Ler Literatura do Eagleton, mas nem tô com ele aqui porque não vale a pena, é pouca coisa que eu teria para comentar. Li mais um capítulo e pronto, vou continuar lendo agora em janeiro. Também comecei a ler o livro da Grada Quilomba, o Memórias da Plantação, que não tá aqui porque tá ali no sofá, na pilha de leituras em andamento, e que foi mais ou menos umas 150 páginas que eu li ainda em 2020, o resto vai ser lido agora em janeiro também. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se ficaram com vontade de ler, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.